Bom, boa noite, né? Minhas irmãs, meus irmãos, né? Amigos aqui do Centro Espírita Caxambuense. É sempre um prazer retornar aqui a essa casa, né? Que nos acolhe, que abre oportunidade aqui para a gente juntos fazer reflexões em torno da doutrina espírita, em torno do Evangelho de Jesus. E nessa noite foi proposto um tema para nós, um tema assim, que é sobre o animismo e mistificação. Que é um tema complicadinho, porque é um fantasma mesmo que paira assim, toda casa espírita, toda comunicação, todo grupo tem, uma vez por outra, vai se defrontar com essa questão, né? Não é animismo, é mistificação, né? Como que identifica, como que faz, que caminho que é esse? Então a gente vai conversar a respeito disso sem ter a pretensão aqui de ser um doutor do assunto. Pelo contrário, a gente vai trazer reflexões da própria doutrina, né? Para que aí a equipe em conjunto encontre assim, um discernimento em comum, né? A saída, né? Encontre assim, o meio de resolver a questão, se for o caso, né? Porque assim, antes da gente falar propriamente do animismo, da mistificação dentro do fenômeno mediúnico, a gente precisa falar um pouco assim, de uns conceitos mais gerais, assim, porque está tudo interligado, na verdade, né? Qual que é o objetivo nosso na encarnação? Né? Para que a gente reencarna? É para constituir família? É para pagar meus pecados? É por causa do meu karma? É por causa da minha missão? Isso tudo pode até ser condições, circunstâncias acessórias assim, mas a gente reencarna, a gente está no planeta para crescer espiritualmente, para evoluir, para aprender, para se desenvolver moralmente, né, principalmente, mas intelectualmente também, né? Nosso campo assim de compreensão, né, no nosso caso aqui agora, na compreensão das leis espirituais, assim, ele precisa dilatar. A gente precisa estar nesse esforço para realmente compreender melhor as leis da vida, que aí engloba todas as circunstâncias da vida, né? As nossas atividades terrenas, todas têm um cunho espiritual. A gente não pode ficar desatento disso. Todas. Eu estou lá lavando roupa no tanque, eu estou varrendo o chão, não tem um cunho espiritual? É claro que tem. Se eu estou lá, né, fazendo uma tarefa braçal, revoltado, achando ruim, me sentindo deslocado, tem um problema sério espiritual aí. O que está acontecendo? Porque todo trabalho, né, toda atividade, né, qualquer coisa que a gente abraça ou que é encaminhado para o nosso caminho é como uma missão. Quem fala isso não é o Luciano, não. É Emmanuel lá no livro Paulo Estevam, na introdução. Todo mundo tem uma missão na vida. Aí todo mundo tem a missão do Chico Xavier? Não. Do Divaldo Franco? Não. Ou do administrador público? Não. Cada um tem o seu círculo de ação, tem ali aquela atividade que vai precisar desenvolver e procurar desenvolver da melhor forma possível. Então, o objetivo da reencarnação é o progresso moral e espiritual, que engloba o desenvolvimento intelectual e principalmente o desenvolvimento moral. E agora, qual que é o objetivo da casa espírita? Né? A gente faz essas perguntas assim, mas não é para ninguém, né? Eu tenho horror quando eu estou na palestra assim, o palestrante faz pergunta e quer que as pessoas respondam, sabe? Porque acho constrangedor isso. Mas é para pensar nas respostas, né? Qual o objetivo da casa espírita? Será que o objetivo da casa espírita é reunião de palestra? É dar passe? É encher isso aqui de gente? Qual que é o objetivo da casa espírita? É a iluminação de cada um que está aqui dentro. De quem vem assistir? De todo mundo, do presidente, né? Aquela pessoa que vem ali, senta quietinho e vai embora sem interagir assim mais profundamente. Todos estão aqui para quê? Para essa iluminação íntima, que faz parte daquele objetivo maior da própria reencarnação. Então, o centro espírita ele tem que ser, assim, é um posto, assim, é um pronto-socorro espiritual, muitas vezes, sim, a pessoa chega desesperada aí, né? Se for conversar com as nossas irmãs dirigentes, ela sabe, todo dia chega a casa, pessoas às vezes à beira do suicídio, à beira de uma desilusão profunda, né? Chega com questionamento, então precisa, assim, desse amparo primeiro, né? Mas esse é o socorro, esse é o socorro de urgência, de emergência.
né? O que vai realmente fazer a diferença para a pessoa é a iluminação íntima, né? E a iluminação íntima, ela necessariamente tem que ter a nossa participação. Eu tenho que querer crescer, eu tenho que querer compreender, eu tenho que buscar aquilo. Porque luz não nos falta. Temos aí a doutrina espírita, temos o evangelho, temos os exemplos dos missionários, temos aí um arsenal assim, de informações, temos aí espirituais assim, da mais alta relevância. Está aí disponível há muito tempo para nós. Só o evangelho está aí há 2000 anos. Esses 2000 anos, quantas encarnações nós tivemos? Quantas vezes tomamos contato com o evangelho? Quantas vezes distorcemos o evangelho ou usamos, né, para perder tempo, para justificar o nosso egoísmo, para justificar o nosso comodismo? Não estamos falando só dessa encarnação agora não, estamos falando de todas as outras. Então, é preciso uma ação proativa de cada um de nós nesse crescimento, nessa iluminação, né? Quando é que a pessoa vai despertar para as suas realidades espirituais? Alguém lá do lado de lá vai apertar um botãozinho e a pessoa desperta? Não. É um processo íntimo, próprio, né? Individual. As pessoas assim, às vezes questionam, nossa, mas por que tem sofrimento quando desencarna? De uma forma geral, é o que acontece, né? Se não tiver sofrimento, no mínimo um período de perturbação, isso tem para todo mundo, né? Então, né, para todo mundo. O que a gente deve fazer é procurar levar uma vida de uma forma que essa perturbação seja o mais curto possível. Quem sabe, né? Se a gente se esforçar muito, apenas de algumas horas e tal, e daqui a pouco a gente já está reequilibrado lá. Mas vamos imaginar aqueles casos de sofrimento mais intenso no umbral, nas regiões inferiores. Por que acontece? A necessidade de despertar. É a necessidade da pessoa buscar essa iluminação íntima. Todo mundo leu lá no Nosso Lar, André Luiz, no comecinho do livro. 8 anos sofrendo no umbral, 8 anos pedindo, fazendo prece, desesperado, mas né? O que aconteceu um dia? Aí um dia ele realmente moveu lá as fibras íntimas, um dia ele realmente quis, um dia ele falou, não, eu preciso mudar, eu realmente... Aí a coisa começa a acontecer espiritualmente, começa a realmente ser esse novo patamar assim de aprendizado, de evolução, porque no caso de André Luiz no livro Nosso Lar, né? Ele já estava desencarnado há 8 anos, mas depois desse momento que ele realmente consegue aquela primeira, reacender a primeira luz dele, aí já é toda uma outra trajetória que começa, que ele conta ali nos 14 livros da série dele, né? Então o objetivo da Casa Espírita é dar as condições para cada um de nós buscar essa luz, buscar esse crescimento, buscar esse entendimento primordialmente íntimo, primordialmente lá dentro da gente. Porque o que acontece? De uma maneira geral, o que é? A gente preocupa demais com os outros. Ah, você está fazendo errado. Ah, isso não pode ser assim, isso não vai. Às vezes a gente está numa posição que realmente você tem que educar, você tem que orientar, né? Imagina a professora ela tem que orientar, tem que falar, não, isso está errado, isso está certo, é por aqui, é por ali. Mas ela não pode descuidar dela mesma, das atitudes dela, do exemplo que ela está dando para as crianças, né? Isso em todas as circunstâncias, na casa espírita também. A gente tem que ter aquele olhar para nós, tem que se autoconhecer, né? Pergunta 886 lá do Livro dos Espíritos, né? O que a gente precisa fazer para realmente melhorar, crescer? Santo Agostinho responde, o sábio da antiguidade já vos digo, conhece-te a ti mesmo. É preciso esse autoconhecimento, né? A gente é um grande desconhecido de nós mesmos, né? Todos nós trazemos complexidades, trazemos, né, questões que às vezes vêm de outras encarnações que a gente não sabe lidar com isso. Se a gente não consegue lidar, o outro vai conseguir lidar com aquilo que está dentro da gente? Ou eu vou conseguir lidar com o conflito interno do outro? Então, o primeiro passo é cada um realmente conseguir, assim, estar pelo menos no esforço desse autoconhecimento, que a partir daí vai, né, chegar aqueles esforços de compreensão, de desenvolvimento da fraternidade, né? Porque o objetivo da mediunidade, esse é o ponto central aqui da nossa conversa de hoje.
falamos do objetivo da encarnação, objetivo da casa espírita. Qual é o objetivo da mediunidade? Continua sendo o mesmo, iluminação de cada um. Aí é claro que pelas portas, né, da mediunidade, né, o que é um médium? Né? Médium é aquele que é o intermediário entre o plano físico, aqueles que estão encarnados, e os desencarnados. Essa é a acepção assim, de médium, aquele no sentido ostensivo é esse. É aquele que tem uma faculdade positiva, que tem condição de trazer uma mensagem do plano espiritual. No sentido amplo, todos somos médios, porque todos nós sentimos em algum nível a ação dos espíritos, em algum nível. Um pensamento que a gente capta, uma impressão, né? Quem nunca, às vezes a pessoa fala, não sou médium, mas quem nunca não chegou num lugar e não sentiu aquela opressão, aquela coisa apertar no coração? É evidente que a pessoa está entrando em relação com os fluidos ali do ambiente, ou está se ressentindo, ou está se beneficiando, às vezes acontece também, né? Você vai visitar uma pessoa, você estava triste, daqui a pouco você está bem, a pessoa consegue te passar assim uma positividade, é da própria pessoa, mas tem uma ação espiritual ali também. Então, nesse sentido, todos somos médios. Mas hoje a gente vai tratar de médium, aquele que tem uma faculdade positiva, que tem aquela capacidade positiva de entrar em comunicação com os espíritos. Né? E como médium, né? Como intermediário, para que ele está entrando? Né? Por que ele é intermediário? Porque ele transmite para o outro. O médium capta a mensagem do espírito e transmite para o outro. A gente não tem tempo assim para abordar como que se dá o fenômeno mediúnico, mas assim, para os trabalhadores da casa, o pessoal da casa, seria muito importante assim um estudo mais aprofundado desse mecanismo que tem uma certa complexidade de como que se dá o fenômeno mediúnico, né? Mas assim, em linhas gerais, assim, a gente vai dizer que é algo que acontece de perispírito a perispírito, do perispírito do médium ao perispírito do desencarnado, sob o comando da mente de cada um. Então, em última instância, é o que? É um processo de mente a mente, tendo como veículo, vamos chamar assim, como meio, o perispírito. Né? Por quê? Porque o médium, tratando aquele médium positivo, né? Por que ele é médium assim? Está lá no livro dos médios. O médium ele tem uma organização física apropriada para isso. Ou seja, a sede da mediunidade, se você pensar só na capacidade de comunicação, ainda que ela tenha ascendência espiritual, né? A pessoa veio com a mediunidade por alguma razão, mas ela está radicada no organismo físico. Então, uma pessoa que é um médium, que tem uma capacidade mediúnica, ela tem um organismo fisiológico com diferenças da pessoa que não tem. Está lá no livro dos médios, né? Mas ali é a sede, o processo em si se dá de mente a mente, da mente do desencarnado ao mente do encarnado. Sempre, né? Sempre, é isso que a gente tem que pensar. No passe está acontecendo isso de mente a mente? É claro. Se o médio passista não estiver ali conectado, não estiver ali ligado ao benfeitor amigo, como é que vai haver a transmissão fluídica? Não ocorre, porque o passe não é você fazer gestos, né? Não é você fazer gestos. Né? O passe, o próprio nome já dá ideia de movimentos. Os movimentos têm razão de ser, tem, né? Sem assim, teatralidade, sem exagero, tem a razão de ser dos movimentos e tal. Tem casas espíritas que é só em posição de mão, também é válido. Aí são questões assim do movimento espírita que variam de um lugar para o outro. Mas o processo é mental. Começa da ligação de a mente do passista, através das preces, subindo a sua vibração mental, conseguindo receber da espiritualidade, dos benfeitores amigos ali, aquele auxílio para receber esses fluidos da espiritualidade, né, que vão se misturar com os próprios do médium no auxílio ali ao paciente. Aí a pessoa podia pensar assim, não, mas e na materialização é um processo de mente a mente? Vou fazer pergunta de novo para a gente só pensar, né? Será que é um processo de mente a mente na materialização? Tem o espírito de materialização, que é uma coisa muito rara hoje em dia, né? Mas o que é a materialização? Tem um médium lá de efeito físico, e quando vê, daqui a pouco aqui do lado materializa um espírito, ele conversa, ele pega na mão das pessoas e tal. Será que ainda é um processo mental? É claro que é. É claro que é um processo mental, mesmo numa materialização. É só ler lá Missionários da Luz, lá, não sei se é o 3º ou 4º capítulo lá, André Luiz tenta participar de uma
uma reunião de materialização lá que não deu certo por causa da interferência do médium e das pessoas ali, interferência que é mental. Interferência mental. Então, mesmo no processo de materialização, é um processo de mente a mente. Aí, quando a gente pensa na psicografia, né, na psicofonia, ou mesmo na evidência, é um processo de mente a mente. Né? O que acontece? O espírito quer dar a sua comunicação, quer dar o seu recado, quer transmitir uma mensagem, a mente do espírito vai encontrar na mente do médium os elementos para aquela transmissão. Né? Então nunca vai existir um fenômeno 100% mediúnico. Assim, é uma mensagem que foi assim, ó, 100% o espírito pegou aqui e trouxe direto, assim, vai sempre passar pelo filtro do próprio médium. Vai usar sempre ali a bagagem espiritual, intelectual do próprio médium. Um médium, por exemplo, receitista de homeopatia, ele tem que conhecer os remédios. Conhecer assim, não é que tem que estudar, mas ele tem que ler um livro, ele tem que saber os nomes. Pelo menos lá no começo da tarefa dele, ele tem que fazer isso. Como que o espírito vai se utilizar desse mecanismo se o médium não tivesse esse conhecimento prévio? Pode acontecer de... Não, o médium nunca leu e dá a ler, você pode, porque ele pode trazer isso de outra encarnação. Pode ser que o espírito acione esses arquivos lá de trás e também consiga. Mas não é uma regra, né? Pode ser que o médium nessa encarnação, para ser um médium receitista, né, ele já psicografa. A espiritualidade propõe um trabalho para ele de receituário homeopático. E a própria espiritualidade, sabendo que ele não tem isso nos seus arquivos, fala, mas você precisa estudar, né? Você precisa ler esse livro aí de homeopatia, precisa... Né? Por quê? Porque o fenômeno nunca é 100% mediúnico, sempre tem a participação do médium. Ou seja, sempre tem uma parte anímica, e a gente está começando a entrar no tema do animismo. O que é o animismo? Né? O animismo é aquele potencial, ou aquele reservatório que todos nós temos dentro da gente, de informações, de emoções, de vivência. A gente poderia dizer assim que todos nós assim temos uma caixa preta. Você ouviu falar de caixa preta de avião? Que registra tudo que o avião está acontecendo, quando tem um acidente, né? Eles vão atrás da caixa preta para ver o que foi conversado, quais eram as condições do voo e tal, né? Nós, assim, fazendo essa comparação tosca, nós temos a nossa caixa preta também, onde a gente vai registrando tudo. Emoções, aprendizados, percepções, inclusive aquilo que a gente não registra assim objetivamente. Porque às vezes a pessoa quando... quer lembrar de um evento, não estamos falando de vidas passadas não, né? Vamos supor, é um testemunho de um crime, né? Tem processos assim de hipnose que leva a pessoa a voltar naquele momento que ela foi testemunha daquilo, onde ela vai dar detalhes que ela não se lembrava mais, mas o subconsciente dela registrou. Então está tudo guardado lá, né? Fica tudo registrado. É claro que a mente da gente faz uma seleção assim, senão a gente seriam muitas informações para lidar o tempo inteiro. Então tem informações que vão sendo jogadas assim para o subconsciente. Sabe o porão da casa da gente, ou o sótão, né? Antigamente as casas tinham sótão, né? Hoje porão ainda tem, né? Você tem uma cadeira velha, você coloca lá. Tem um livro, você vai botando lá, vai enchendo. Daqui a pouco o porão tá cheio lá, você nem lembra mais o que tem lá. Ou naquele cômodo, né, da bagunça em casa, você nem lembra o que tem mais. Nosso subconsciente é meio que isso. Vai ficando tudo guardado lá. Não está perdido. Ainda que a gente não tenha um acesso assim conscientemente àquilo. O animismo é quando essas informações lá do nosso ser mais profundo, elas vêm à tona. Esse é um fenômeno anímico. A gente está começando a entrar na questão do animismo. Vamos dar um exemplo. Eu durmo, né? Meu corpo adormece, né? O espírito da gente não precisa adormecer, ele não precisa desse descanso, né? Aí o corpo está dormindo, eu me desdobro do corpo, muitas vezes eu fico ali do ladinho do meu corpo. Aí o que acontece? Por esse descolamento do corpo físico, favorece a imersão assim, dessas emoções, dessas lembranças do passado, às vezes dessa vida, às vezes de vidas passadas. Aí às vezes eu começo a rememorar, rever eventos ali, para mim é um sonho,
né? Mas às vezes eu estou fazendo uma leitura de mim mesmo ali. Ó. A grande parte dos sonhos é isso que acontece. Ou seja, um fenômeno que é essencialmente anímico. Anímico. Ou seja, grande parte, hein, pessoal? Né? Que tem uma outra parte que pode ser que eu, em algum momento, ou por uma questão individual, eu tenha uma liberdade maior nesse momento do sonho, né? Aí eu, né, meu espírito com o perispírito, o corpo ficou lá descansando, então não estamos ligados ainda, mas vou pegar e vou entrar em relação com o plano espiritual, aí vou encontrar com o espírito do benfeitor amigo, ou vou encontrar com o meu inimigo, que estava me esperando ali já, né? Ou vou lá encontrar com a minha vozinha querida, e às vezes dou um abraço gostoso nela, né? Quem nunca sonhou com um desencarnado, que sentiu assim aquele abraço, sente o calor, sente a presença da pessoa. Então, quando eu estava só na fase da lembrança, de ressumando assim, aquelas emoções que eram do meu próprio espírito, era um fenômeno eminentemente anímico. Quando eu consigo me deslocar e entrar em relação com o plano espiritual, já vai se transformando num fenômeno mediúnico. Por quê? Porque eu estou entrando em relação com o plano espiritual. Eu posso no outro dia acordar e contar lá para a pessoa que está lá na minha casa, olha, sonhei com a vozinha, não sei o quê, dei um abraço nela. Tá. É em algum nível um fenômeno mediúnico, ainda que não seja daquela categoria ostensiva, objetivo, mas ó. Eu entrei em relação com o plano espiritual e estou dando notícia ali. Mas por que o sonho fica muito confuso, fica aquelas loucuras, fica aquelas coisas, né? A maior parte das vezes fica isso. Fica, né, uma bagunça total que a gente não entende por que sonhou tais coisas. Porque primeiro que a gente está fora do corpo físico, né, com o perispírito, na hora que reacopla ao corpo, embaralha as informações. Aí embaralhou aquilo que era anímico com aquilo que era realmente um encontro espiritual, faz uma certa bagunça ali, o cérebro físico registra da maneira que dá. É por essa razão que muitas vezes a gente acorda e não está lembrando do sonho direitinho. Né? No outro dia, aí você volta a dormir, no outro dia cedo você sabe que sonhou, mas não sabe direito o que é. De tarde, então, você já às vezes não está nem lembrando direito o que é que sonhou. Então a dica, o que é? Quem sonha muito, quem sonha interessante, assim, é dormir com uma caderneta e um lápis do lado. Acordou de madrugada, escreve. Porque aquilo vai apagar, aquilo vai esfumaçar. Né? Fenômeno anímico, ou seja, do próprio espírito, né? É um exemplo assim do sonho. O animismo na comunicação mediúnica, o que é? Falamos desse arquivo, né, que todos nós temos, né, desse arquivo íntimo, né? Às vezes em determinados fenômenos mediúnicos, ou pelo menos eram para ser um momento de um fenômeno mediúnico, vamos dizer uma incorporação. Eu não sei se é a casa que tem reunião de desobsessão, né? Mas aquele momento da desobsessão ali, o médium psicofônico vai receber o desencarnado. E em vez de receber o desencarnado, o que acontece? Pela concentração, por questões N, assim, que são individuais e particulares, pode ser naquele momento ali ter um processo anímico. A pessoa começa a se lembrar de algo da sua própria vida, mas não é um processo consciente. É algo que vem. Vamos supor, ela se lembra de uma desencarnação traumática dela em vida passada, ou em algumas vidas passadas, que estava se afogando, aí ela começa, eu estou me afogando aqui, me socorro, me ajuda. Parece que é um espírito se comunicando. Parece que é um espírito se comunicando, mas pode ser um processo anímico, uma lembrança da própria pessoa. Ou seja, ela está falsificando o fenômeno? Não está. O fenômeno anímico, ele é natural, ele é espontâneo, ele acontece. Tem que ser tratado? Tem que ver o que está acontecendo? Tem. Né? Né? Qual que é a orientação que normalmente dá se for uma reunião de desobsessão? Né? O esclarecedor, né? O médium dialogador, né? Cada lugar usa um termo, né? Está conversando, pode perceber que tem algo de anímico ali, mas o espírito do médium psicofônico é um espírito também, como um desencarnado, como um encarnado. Então vamos conversar fraternalmente, vamos evangelizar, vamos, né? Tá ali naquele momento que está dando vazão àquilo que emerge lá do fundo do ser, mas é um momento de evangelização também, conversa e tal. Só vira um problema, sabe quando? Quando começa a repetir constantemente, que é normalmente o que acontece. Aquele padrão daquele tipo de comunicação que começa, vai acontecendo, está sempre acontecendo, sempre. Aí tem que ter uma abordagem assim, mais fraterna, mais direta, que a gente vai falar daqui a pouco ainda. Que a gente ainda está naquela parte assim, de compreender bem o fenômeno anímico,
né? Ou o fenômeno de animismo, né? Dentro de uma comunicação mediúnica, que é uma interferência do médium na comunicação. Ele não é o espírito que está trazendo aquilo, é o próprio médium. Mas olha, de forma inconsciente. De forma inconsciente. Porque se for de forma consciente, sabe o que é? Aí já é mistificação. Aí já é um outro lado do problema e já é mais grave. Né? Já é mais grave por quê? Porque mistificação, o que é mistificar? Você vai buscar no dicionário lá, mistificar é falsear, é engodar, sabe? É trapacear. Isso que é mistificar. Né? Nossa, mas o médium ele é tão bom, tão gente boa, né? Imagina que ele ia fazer isso. Não estamos falando aqui do caráter do médium, não se trata disso. Somos todos espíritos imperfeitos, estamos todos em aprendizado, precisamos conhecer nossas imperfeições, nossas limitações e trabalhá-las. Às vezes, eu falo isso, pessoal, não estou falando para vocês não, estou falando das experiências que eu vivi. Por mais de 20 anos eu presidi uma reunião de desobsessão, sabe? Mais de 20 anos. Então a gente acabou, hoje em dia não mais, sabe? Mas a gente acabou acumulando uma experiência com isso, sabe? O médium, às vezes ele se vê assim, pressionado a dar comunicação, sabe? Às vezes ele, na reunião que eu participava, assim, às vezes o dirigente falava assim, né? Porque o fenômeno mediúnico, ele tem que obedecer à espontaneidade, ele tem que ser espontâneo. Tem ali a hora da reunião, né, desobsessão, cada médium vai dar sua comunicação, o médium está ali, está concentrado, está se colocando em estado de passividade, mas pode ser que não venha, por alguma razão, não tem o espírito para comunicar, ou por alguma razão ele não consegue essa conexão com o espírito. Pode acontecer várias coisas, pode não ter a comunicação. Mas se começar a forçar, não, você tem que dar a comunicação, ó, o espírito está aí, o espírito está do seu lado. Eu já ouvi isso, o espírito está do seu lado, você não vai... Eu já ouvi isso. Aí o que acontecia? Acontecia a comunicação, que era uma mistificação, que não era o espírito, com toda certeza do mundo não era. Porque o problema ali, além de o médium se sentiu assim, vamos dizer, pressionado, né, a cumprir sua tarefa, pressionado a falar alguma coisa, pressionado a dar alguma comunicação, e não pode ser assim. Tem que ter a espontaneidade sempre. Aí o médium fala, eu não estou sentindo nada, não estou sentindo nada, não tem espírito aqui para comunicar. Pode ser que o médium vidente esteja vendo o espírito ali do lado dele. E daí? Pode estar do lado, mas pode não estar as condições propícias para comunicar, ou o espírito não quer comunicar, ou o espírito não quer fazer a conexão, ou a gente está falando assim de circunstâncias que são assim exceções, mas vez por outra acontecem. Porque, de uma forma geral, o que acontece na desobsessão é aquela coisa bem engrenada, aquela coisa assim que os médios dão comunicação, né? Normalmente as casas espíritas seguem aquele roteiro do livro Desobsessão do André Luiz, né? Com aquelas orientações, normalmente é assim que acontece, né? Então, no máximo 2 médios comunicando ao mesmo tempo, né? Às vezes o médio já está sentindo a influência, o espírito já quer falar, mas ele segura ali a passividade até o outro terminar, aí começa... Na maior parte do tempo é assim que funciona, né? Com essa bem engrenado. Às vezes por outros os problemas aparecem, né? Uma vez nessa reunião mesmo, uma vez eu recebi uma comunicação pela psicofonia que o médium, né, ou dizia que o espírito que era o meu pai conversando comigo, que absolutamente não era. Foi 15 minutos falando ali que absolutamente não era, né? Ainda mais quando é assim, né? Você recebeu a comunicação de uma pessoa que você conviveu muito, assim, é complicado, porque não é que você vai esperar que o seu afeto querido vai se manifestar ali com todas as nuances, não é isso, né? Claro, o que nós falamos do fenômeno? Nenhum fenômeno é 100% mediúnico. Vai ter sempre o colorido do médium, vai ter sempre aquela parte que o médium oferece dele, vai ter aquele filtro do médium, né? Então, não é a pessoa diretamente falando, ele está falando através do médium. Mas tem comunicações que absolutamente como é um processo que não foi, né? Não tinha nem como ser animismo, né? Como que vai ser animismo? Como que a pessoa vai buscar isso, assim, deixa eu dar uma comunicação de genitor do outro, buscando isso em si? Não tem como. É um processo de mistificação, às vezes baseado na melhor das boas intenções.
Às vezes o médico pode falar assim, não, vamos começando aqui, eu acho que é isso, e começa a dar vazão à imaginação, assim, começa a dar vazão, mas é sempre um problema, precisa ser abordado, precisa ser conversado, precisa ser trabalhado depois, e não é fácil, porque a gente, nessa questão da mistificação, a gente está falando da mistificação do médium, né? Não tem o evento mediúnico, não tem o fenômeno mediúnico e o médium está, de alguma forma, forjando. A palavra é meio forte, né? É forte, mas se é um processo consciente, está forjando. Ou está falseando, ou está simulando. As palavras são fortes, mas é porque não tem outras, assim, sabe? Como que a gente vai identificar essa mistificação? Porque a mistificação pode ser do médium, que é o médium, né? Ele está falseando a comunicação. Agora pode ser uma comunicação real, pode ser um evento mediúnico real. Aí quem mistifica é o espírito. Quem falseia é o espírito. Vamos ver, nessa situação que eu falei, poderia não ser assim, não era o meu genitor lá mesmo, mas podia ser uma comunicação mediúnica onde um espírito quer assumir ali, que eu sou seu pai, ou meu filho, vem cá, não sei o quê. É o espírito mistificando, aí já é outra coisa, já é bem diferente, porque está ocorrendo o fenômeno mediúnico, está tendo a comunicação, mas quem está falseando é o espírito. Então, a primeira coisa é a gente compreender bem o fenômeno do animismo, que é aquilo que exterioriza do próprio médium, a mistificação, que é do médium, que é ele falseando a comunicação, por que razão? Porque foi pressionado, por boa intenção, entre aspas, né? Às vezes por destaque pessoal, pessoa na caminhada assim espírita, já tenho assim, vou para 30 anos de doutrina espírita, isso não quer dizer nada. Não, os trabalhadores da última hora, não é isso? Às vezes aquele que chegou na última hora está fazendo muito mais do que eu. Mas a gente cita assim os 30 anos por causa de uma experiência que acumula assim, sabe? Então, a mistificação do espírito é muito mais fácil de lidar. É muito mais fácil de lidar, porque é muito mais fácil de identificar também. Como que a gente identifica assim a mistificação do espírito? É pelo que está falando. O que o espírito está falando? O espírito está falando lá, São Francisco de Assis vinha aqui orientar você, é só fazer uma análise ali da comunicação, vai pegar um monte de furo, um monte de... Só que tem que ter o discernimento, tem que ter o estudo, né? O que Erasto fala lá no Livro dos Médiuns, né? Na orientação Allan Kardec, ó, é preferível você recusar 99 verdades do que aceitar uma só mentira. Porque o espírito, quando é o espírito mistificando, e ele quer implantar uma ideia errada, você acha que ele vem aqui e fala, olha, a partir da reunião da semana que vem tem que ter vela aqui colorida aqui na mesa, né? Que a vela, né? Tem que ter vela branca, porque a luz vai, né, atrair os bons espíritos. Você acha que ele vai chegar e vai falar isso? Nós estamos dando um exemplo assim bem escrachado, né, só para a gente compreender. Não. Ele vai primeiro falar de Jesus, vai falar do Evangelho, vai falar da caridade, aí lá no meio ele vai falar da vela. Não, porque a vela, na sua chama, na sua... Com todo respeito às religiões que adotam a vela, as pessoas que precisam da vela não estão fazendo essa crítica. Mas dentro da casa espírita seria inadmissível a vela, né? Mas nesse nosso exemplo, vamos dizer que o espírito quer desvirtuar ali as bases da doutrina espírita, quer colocar essa ideia que uma vela seria uma boa ali para melhorar a concentração, ele vai falar um monte de verdade. Ele vai falar um monte de coisa positiva e lá no meio tá aquele erro, tá aquele engodo, tá aquele assunto grave lá no meio. O que faz? Recusa tudo. Você recusa tudo. Não é, né, recusar aquela comunicação por inteiro. Sabe por que tem que fazer isso? Porque a verdade, ela prevalece. Só que ela não vai... Pode não ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, mas a verdade vai prevalecer. Agora a mentira, ela quer sempre se impor. Aí o médium que dá esse tipo de comunicação, a gente, estou dando esse exemplo assim, para a gente, né, através do exemplo, a gente consegue visualizar melhor as situações, né? O médium que chega a dar essa comunicação assim, ele próprio está afastado do estudo,
Ele próprio foi um instrumento dócil para esse tipo de mistificação do espírito, né? Ele próprio tinha que ter filtrado isso também. Nós falamos aqui que ele é um filtro que passa por ele e tal, né? Igual na reunião de desobsessão. Chegam os espíritos sofredores, né? Chegam espíritos revoltados. Já pensou se o médium fosse falar tudo o que o espírito está querendo falar mesmo? Já pensou o que seria? Ia ser só palavrão do início ao fim, em algumas comunicações, né? Ia ser só jura de vingança, jura... É claro que o médium tem que segurar aquilo ali, tem que filtrar e tal. Mas como que o médium vai fazer isso? Se não fizer parte dele mesmo esse filtro, no caso do palavrão, né? Essas palavras de baixo calão, como que filtra isso? No seu dia a dia. Se no meu dia a dia eu uso, eu tenho esse hábito, como que eu vou segurar isso lá na hora da comunicação? Não segura. Lá nessa nossa reunião, numa época, tinha uma senhora lá, uma senhora respeitadíssima, uma mediunidade muito positiva e tal, mas às vezes a gente ficava com vergonha das coisas que falava. Assim, de palavrão. Ou seja, está tendo um problema aí na filtragem, né? Está dando uma vazão a mais que não era para dar. Olha que complicado. Não tem a ver diretamente com mistificação e animismo, mas fala assim como que é essa ingerência assim, do médium nas comunicações, né? Como que precisa sempre a casa espírita, em reuniões mediúnicas, ou que tem alguma atividade mediúnica, como por exemplo passe, aquela equipe tem que estar afinada com o estudo. Tem que estar afinada com o estudo. No Espírito da Verdade, no Livro dos Espíritos, né? Primeiro mandamento, amai-vos. E segundo, instruí-vos. Espírito da Verdade, Evangelho segundo o Espiritismo. É preciso estudar, é preciso conhecer. Porque na hora que surge o problema, você vai falar com o médium, mas vela? Vem cá, vamos analisar essa comunicação aí, vela, acender a vela na mesa, né, na casa espírita aqui. Sabe o que vai acontecer? O médium vai se melindrar. Eu falo, não, está duvidando de mim, tá? Sabe? Porque ele já está fascinado, ele já está dominado pelo espírito. Então é sempre muito difícil tratar desses assuntos. Se for mistificação do espírito, é muito difícil. Mistificação do médium, então, tem que ter muito trato, muito bom senso, assim, né? Porque a gente não pode esquecer que a gente está tratando com irmãos. Irmãos, então tem que ter a fraternidade, tem que ter compreensão. Tem que saber que nós também erramos. Pode ser erros diferentes do outro, mas nós também erramos muito, nós também precisamos da tolerância, da compreensão do outro. Então, identificou o problema, precisa a equipe trabalhar realmente em equipe, né? Precisa ter sempre a análise da comunicação. Começou a repetir muito a comunicação sempre do mesmo jeito, pode estar tendo um problema de animismo. Uma comunicação muito atravessada, né? O próprio médium, né? O que nós falamos da espontaneidade? Ele não pode ter a ideia preconcebida do que ele vai falar, do que ele vai... Não. Se ele tiver isso, já tem um problema aí. Como que ele já durante o dia já estava pensando assim, nossa, acho que de noite vai ser esse assunto, vai ser aquilo. É um processo assim, então passa por aquilo que nós falamos do autoconhecimento, sabe? O médium assim começa a achar normal aquilo, ele está prevendo o que vai ser comunicado. Isso não existe. Isso não existe assim nessa mediunidade, no nível que nós estamos aqui, não existe. Do Chico Xavier, de Valdo Franco, eu não sei como que é, mas no nosso nível aqui, que é mais aprendizes ainda, a gente não tem essa prévia do que vai ser dito, do que vai ser falado. Se está tendo, já vindo aqueles pensamentos, já é um sinal de alerta. Se o médium não está ali dando vazão à própria imaginação, ou alguma coisa, algum problema, aí é hora do quê? Dele conversar com o pessoal da equipe, né? Será que é normal isso? Será que está certo e tal? Aí precisam estar todos ali realmente unidos fraternalmente para enfrentar a questão, para tratar da questão, mas é sempre muito difícil. É sempre muito difícil, sabe? Essa reunião que a gente participava lá, mais de 20 anos, aí chegou um momento que a coisa ficou tão complicada, acontecendo tanta coisa assim atravessada, tinham comunicações verdadeiras? Tinham, mas tinham problemas também. Aí a gente era dirigente da reunião e era vice-presidente da casa, aí nós, né, junto com outros companheiros assim, que tinham essa percepção assim, do problema, nós propomos, vamos parar com a reunião mediúnica e vamos fazer, em vez de ter reunião mediúnica, vamos ter reunião de estudo, no mesmo dia e horário. Aquela equipe mediúnica, vamos estudar. E começamos a estudar.
Deu certo? Em termos. Né? Em termos. Porque eu fui assim meio que expulso da casa espírita depois disso. Sabe? Não é expulso, mas assim foi, sabe? É convidado a sair assim. Por quê? Porque queria que continuasse no mesmo esquema, assim, daquele mediunismo. Mediunismo é aquela mediunidade assim, sem muita responsabilidade, sem muito, sabe? Sem muita codificação, é só o fenômeno pelo fenômeno. Ah, tá anímico? Não, é de vez em quando. Ah, tem a mistificação, mas não. Sabe? Então é sempre difícil, é sempre complicado e sempre a fraternidade tem que prevalecer. Sempre tem que prevalecer. Essa ideia que somos irmãos, estamos caminhando juntos, precisamos dar a mão uns aos outros. Né? Se alguém vem me dar uma orientação, me falar, que eu não tome como uma crítica pessoal. A pessoa pode estar errada, aquele que vem e fala, olha, que a comunicação, ela pode estar errada também. Ela pode ter visto, foi uma comunicação legítima e ela viu ali algo ilegítimo. Pode acontecer também. Por isso que é em conjunto. Né? O que não pode é, né? O que não deve, assim, o que é um veneno para a casa espírita é o quê? Tem uma comunicação aqui, aí depois o outro ali comenta com o outro lá longe desse aqui, aí aquele lá comentou aqui, começa a se disse, me disse. Não tem nada de fraterno, não tem nada de caridade, não tem nada de espírita nisso. Né? Precisamos trabalhar realmente em equipe, pedir ajuda do alto, pedir ajuda de Jesus. Né? O que Jesus falou lá, passagem do Evangelho? Brilha a vossa luz enquanto é dia. Por que Jesus está falando? Brilha a vossa luz. Porque todos nós temos essa chama dentro. Todos nós temos. Pequenininha, coisa, né? Nosso estágio evolutivo é pequenininho, ainda é. De vez em quando ela fica, né? Bruxuleante, né? Sabe aquela vela quando dá uma rajada de vento, ela quase que apaga, né? Ela quase que não está iluminando nada, de vez em quando fica assim a nossa luz. Mas o que Jesus está convidando a gente? Brilhe a vossa luz. Ou seja, pega esse potencial que tem dentro de você, meu filho. Jesus falando para a gente, e desenvolve isso. É o potencial, né, de fraternidade, é o potencial de trabalhar em equipe, é um potencial mediúnico que vai te levar a um desenvolvimento moral, espiritual, mas é preciso aquela proatividade, é preciso, brilha a vossa luz. Jesus está falando para a gente, brilha a vossa luz enquanto é dia, né? Ele faz o alerta, aproveita a oportunidade agora, aproveita o momento, sabe? E brilha a vossa luz. Esse convite do Mestre Amado para que a gente se ilumine, aproveitando as circunstâncias que estão à nossa volta, as ferramentas que a gente tem à nossa volta, que às vezes a gente acha que são situações desfavoráveis, na verdade é exatamente o que a gente precisa. Às vezes é uma família que tem alguma complicação, às vezes é uma questão de uma enfermidade física, às vezes é um problema na casa espírita. É ali a oportunidade de brilhar a luz. É o momento que Jesus está falando, brilha a vossa luz. É o nosso convite. É o convite que Jesus faz a todos nós. No momento da dificuldade, no momento do problema, vamos desenvolver essa chama que está lá dentro da gente. Vamos fazer a nossa parte. Sempre com caridade, com fraternidade, com compreensão, com tolerância, e aí juntos a gente vai vencer esses desafios aí da mediunidade, que fazem parte aí do nosso aprendizado terreno. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, viu? Assim, se surgir dúvidas, alguma coisa assim, vocês passam para casa, assim, quem sabe numa outra oportunidade a gente aborda alguma questão específica que, pela limitação do tempo, não dá pra gente... A gente tem que tratar tudo meio por cima, assim, né? Então, se for o caso, conversa com a direção da casa aí, a gente volta ao assunto, ou volta a algum aspecto específico do assunto. Vamos ver se surgem... vamos... Conversa com o pessoal, ver, assim, dá um foco, assim, a gente traz, assim, um tema, um foco, assim, específico, e a gente tenta dar uma aprofundadinha, assim, tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, viu? Que o Mestre Jesus nos ajude aí para que a gente possa conseguir brilhar, um pouquinho que seja a nossa luz interna. Muita paz a todos.